Boa tarde, queridos espectadores. É um prazer recebê-los no canal Sovelmas. Hoje, estou com vocês, Alexander Sudarev. Vamos falar sobre uma metamorfose interessante, a ligação entre história e presente. Acredito que muitos de vocês sabem com o que estamos ocupados aqui. Nós finalmente, construímos o escritório de projetos e engenharia, com equipamentos tecnológicos de alta potência. Mas, naturalmente, para que tudo isso funcione, há também uma série de equipamentos de engenharia que são necessários para que o local respire, seja resfriado, aquecido, tenha abastecimento de água e assim por diante, Nem vou falar das redes de energia. Então, durante a realização do nosso projeto, aconteceram vários eventos, houve certas dificuldades que fomos resolvendo. E hoje, vocês podem ver atrás de mim a tela de proteção acústica, que, de acordo com as exigências dos órgãos competentes, foi erguida por nós. Atrás dela estão localizadas as torres de resfriamento a seco. Vamos entrar e ver o que está acontecendo lá dentro. Aqui você pode ver 4 instalações. Naturalmente, essas 4 instalações não funcionam todas ao mesmo tempo. No momento, estão funcionando as 2 instalações de trás. Elas estão ligadas e operando conforme o planejado. A comunicação dessas instalações passa por baixo do fundamento onde elas estão localizadas e subterraneamente conecta-se ao nosso objeto, ao nosso prédio. Isso foi feito para eliminar todas as possíveis vibrações. Digamos assim, certos tipos de poluição, ruídos e outras coisas. Separá-las do prédio e criar a possibilidade de trabalhar com máquinas de usinagem de alta precisão, para poder operar com equipamentos de medição de alta precisão e assim por diante. Por isso, esse projeto foi implementado por nós e agora está em funcionamento. Isso está claro. Agora, vamos voltar para o prédio e ver como funciona. Provavelmente, o som vai ficar muito alto. Espero que consigam me ouvir. Se o áudio não sair, vamos colocar uma narração por cima. Bom, vamos nos virar e ir até lá. Aqui, vemos 4 compressores. Naturalmente, nem todos eles funcionam ao mesmo tempo, porque alguns deles são reservas, e isso é uma prática comum e amplamente adotada. Precisamos garantir que a produção não pare, que ela funcione continuamente, claro, caso surja algum problema, nada deve nos impedir. Um dos problemas que enfrentamos, e acredito que vocês sabem muito bem disso, foi a falta de motores. Como entramos em uma nova era do desenvolvimento humano, as cadeias logísticas foram completamente interrompidas, sanções foram impostas e assim por diante. Então, aquelas bombas que estavam previstas no projeto, especificamente as alemães Grundfos, tornaram-se inacessíveis para nós. Embora tenhamos conseguido comprar uma grande quantidade de equipamentos antes da entrada dessas sanções, aqui tivemos uma certa lacuna. Por isso, existiam diferentes maneiras de resolver esse problema. Escolhemos para nós a opção mais adequada e todas as bombas de outra empresa foram instaladas, ajustadas, conectadas e agora funcionam, digamos assim, nessa cadeia geral. E hoje podemos dizer que o centro de refrigeração está totalmente em operação, funcionando em regime normal. Mas, naturalmente, é necessário realizar o ajuste fino. A regulagem precisa para garantir os regimes de temperatura necessários em cada ambiente, setor e assim por diante. Por isso, posso parabenizá-los por isso. Sem dúvida. Obrigado a todos que participaram, se preocuparam, confiaram e finalmente conseguimos realizar tudo isso. Atrás de nós, vocês podem ver exatamente como é o quadro de comando, o quadro de automação. A construção é bastante simples e, de fato, muito direta. Basicamente, alguns fios, algumas dezenas de botões e uma enorme quantidade de tempo gasto pelos projetistas para criar, idealizar e implementar todos esses sistemas na vida da empresa. Naturalmente, tudo isso agora está sendo ajustado. Vamos para o próximo setor. Aqui ocorre a troca do fluido refrigerante e do etilenglicol. Depois, tudo é transportado pelo sistema de tubulação já dentro do prédio. Tudo que precisava ser resfriado, foi resfriado,
e assim por diante. Tudo isso compõe o centro de refrigeração. Ou seja, tudo, tanto do lado de fora quanto o que está aqui, faz parte do mesmo sistema. Ou seja, o objetivo principal é resfriar o prédio. Por isso essas construções complexas, coletores, tudo isso não tem tamanhos padrão. Foram soldados no local, pintados, encanados, isolados termicamente e assim por diante. Aqui vocês veem bombas da marca Grundfos. Justamente conseguimos encontrar 2 bombas dessas driblando as sanções. Mas as outras, novamente, já são bombas de outra marca, de outra empresa. Mesmo assim, elas foram integradas à rede geral e, como já disse, tudo isso está funcionando agora. E mais uma vez, parabéns pelo fato histórico ter se tornado um acontecimento atual, que já foi realizado. E, finalmente, mesmo com a enorme quantidade de calor lá fora, nós podemos nos sentir confortáveis e cumprir as tarefas estabelecidas. Entramos na fundição. Queríamos gravar para vocês informações fresquinhas de última hora, mas eu não vou mexer nisso com as mãos. Eles emanam calor e alegria. Não conseguimos gravar a tempo. Os caras já terminaram a fundição. Isso, na verdade, são resíduos. O cadinho está quente, as fundições já foram feitas. Tudo isso é feito para possibilitar a criação de protótipos de motores aeronáuticos e de todos aqueles com os quais trabalhamos. Por que estamos contando isso a vocês? Porque os processos estão avançando em diferentes direções. Além dos trabalhos de comissionamento de certos equipamentos, continuam os trabalhos de comissionamento dos equipamentos tecnológicos que chegaram para nós, continuam os ajustes dos programas e, naturalmente, os desenvolvimentos. Porque, afinal de contas, a principal tarefa do nosso complexo é o desenvolvimento de motores e a sua colocação em produção. E agora estamos justamente chegando ao momento em que não devemos apenas fazer um esboço ou uma modelagem em software, mas sim realizar isso no hardware. Mas não fazer apenas um protótipo, e sim uma versão industrial, com todos os cálculos matemáticos, econômicos e tudo o que for necessário. Por isso, agora estamos justamente chegando ao ponto em que os equipamentos de grande calibre, as instalações de fundição, e aqui podemos prestar atenção aos moldes, entram em operação. Aqui foi cuidadosamente montado um sistema completo para armazenar e organizar nossos produtos, ou seja, tudo isso tem uma aparência muito profissional e bem estruturada. Na verdade, eu ainda não usei e não entendo por que não está funcionando. Não vamos forçar, ainda vamos descobrir isso, mas reparem que a carga máxima da prateleira é de 1.400 quilos. Ou seja, todos os nossos produtos fabricados, peças brutas, motores, já podem ser armazenados em sistemas de armazenamento como este e esperar o seu momento. Mas, novamente, sem isso, sem a presença de sistemas como este, não conseguiremos trabalhar nas tarefas mencionadas anteriormente. Porque todas essas máquinas, todas essas linhas de transporte, sistemas de armazenamento e até mesmo os equipamentos de engenharia necessários para que tudo isso possa ser ligado e colocado em funcionamento, operam em um único sistema, em um único mecanismo. Veja, até agora o nosso operador se tornou um só mecanismo com este carrinho, decidiu empurrá-lo, mas ele não foi muito longe. Porque ela suporta 1.000 quilos, e isso também é necessário para poder mover os produtos que nós recebemos, neste caso, na forma de um rotor, uma peça bruta para o rotor ou o estator do motor. Tudo isso tem um peso considerável. Tudo é armazenado em carrinhos e depois transportado para os locais de armazenamento. Por isso, falamos de tudo um pouco. Parece que de nada ao mesmo tempo, mas desta vez estamos falando de história. E agora começamos a comparar nossa história, nossa ideia, nossa tarefa com o fato de sua realização. Acho que aqui os comentários já não são necessários. Vemos que o fato aconteceu. Agora, vamos falar sobre o produto. Enquanto seguimos pelo nosso caminho, já dá para ver que o corredor começa a se encher de máquinas. Ou seja, essa passagem antes era livre. E sempre pensávamos que havia tanto espaço na fábrica, que é um escritório de projetos e engenharia. Espaço demais, os tetos altos demais. Tem realmente muita coisa desnecessária aqui. Muitos tubos, muito espaço. Mas agora até nos corredores já estão instalando equipamentos tecnológicos.
Isso demonstra claramente que estamos nos aproximando do ponto final e decisivo do nosso plano. E aqui, nós já podemos observar praticamente a versão industrial, não é mesmo? Ou seja, este é o pacote que foi cuidadosamente criado e moldado na prensa, com todos os detalhes e acabamentos. Naturalmente, já temos a hélice, a tubulação, o motor está lacrado. Esta é a versão com um escudo de rolamento. Claro que essas peças também foram integralmente fabricadas por nós e cuidadosamente revestidas com um tratamento galvânico especial e de alta qualidade, que nos permite alcançar este excelente e duradouro resultado final. E ao criar essas linhas de produção eficientes, ao desenvolver um sistema que nos permite percorrer o caminho completo da ideia inicial até o produto finalizado, é justamente nesse ponto crucial que realizamos a ideia completa, o objetivo abrangente de tudo isso que foi cuidadosamente criado. Desenvolvimento e lançamento de motores em produção. Mas com diferentes capacidades podemos fabricar produtos distintos tanto para prototipagem quanto para produção em série. Porque uma das nossas principais tarefas é a criação de linhas de produção. Linhas que incluem equipamentos comprados e especializados desenvolvidos por nós para a montagem de motores. Mas, ainda assim, para que tudo isso seja possível, precisamos calcular, fabricar, testar, experimentar e, de fato, produzir já no formato que será enviado para o lote. E reparem, sim, que aqui temos motores completamente diferentes, com configurações distintas, porque buscamos não só criar um produto tecnológico, mas também, inclusive, reduzir ao máximo o custo de produção. Por isso, as versões intermediárias dos motores têm aparências diferentes. Para cada etapa do desenvolvimento, usamos o que é necessário. E para resumir tudo isso, podemos fazer uma afirmação muito importante. A questão é que a diretoria da empresa tomou uma decisão importante e determinada. Após a entrega do objeto à comissão estatal e o recebimento do documento de entrada em operação, iniciaremos a modernização da empresa. Isso nos permitirá reduzir o custo de produção dos futuros produtos. Ou seja, vamos iniciar o processo de transição dos motores assíncronos com enrolamentos padrão para motores com enrolamentos combinados, que estão sendo desenvolvidos e produzidos aqui mesmo. Isso nos permitirá substituir esses motores tanto nas máquinas ferramenta quanto nos equipamentos tecnológicos e nos equipamentos de engenharia. No geral, isso nos permitirá obter uma economia significativa de energia elétrica, garantir a otimização dos gastos financeiros e, assim, como já disse, reduzir o custo de produção. Portanto, esse processo não é rápido. Naturalmente, isso não será feito de um dia para o outro, pois há obrigações de garantia em parte dos equipamentos. À medida que esses prazos expirarem, implementaremos as mudanças. Há também pontos críticos que nos permitirão alcançar máxima eficiência. Por isso, ainda não vou parabenizá-los por esse feito, pois é cedo demais. Mas, mesmo assim, neste vídeo contamos para vocês o caminho da história até o fato, até o que está acontecendo agora, e parte das nossas. Bom, acho que não estarei exagerando se disser que isso é uma espécie de vitória. Já conseguimos mostrar para vocês, graças ao seu apoio, a sua confiança e ajuda, conseguimos chegar ao que temos hoje. Por isso, muito obrigado! Continuamos avançando no desenvolvimento do nosso projeto. Até a próxima!